Então, pessoal, nessa aula agora a gente vai tratar sobre o tema de vetores escalares. E essa é uma aula muito importante para a gente começar nos assuntos de física mais desenvolvidos. A gente vai sair daquela parte de grandezas, que é uma base muito importante. Grandezas, você saber notação científica. Isso você vai usar para o resto da sua vida. E da mesma forma, vetores. Então, entender o que é um vetor, entender o que é um escalar é muito importante como base para você depois ver os assuntos de mecânica, de cinemática, de eletrostática, eletrodinâmica e tudo que tiver na física você vai ver vetor. Então, saber o que é isso e entender direitinho o que é um escalar, o que é um vetor é muito importante. Então, a gente diz que uma grandeza escalar, a grosso modo, uma definição que eu tiro da minha própria cabeça quando eu penso numa grandeza escalar, é aquela grandeza que eu consigo representar simplesmente por um número. Então, um número eu já quantifico aquela grandeza de forma suficiente e ela pode ser representada somente por um número. Quando eu digo somente por um número, é que não existe necessidade de você dizer qual a direção, qual o sentido, para onde é que essa grandeza está indo, onde é que ela está, por exemplo, uma força, onde é que essa força está atuando, em que direção ela está atuando. Você não precisa dizer isso, você só precisa dizer um número. E uma grandeza vetorial é uma grandeza que você precisa dizer a intensidade dessa grandeza, por exemplo, uma força, a intensidade dessa força, e você também precisa dizer qual é a direção onde é que ela está atuando, em qual parte do corpo e esse tipo de coisa. Então, a grandeza vetorial ela tem um caráter, a gente pode dizer que é um caráter meio geométrico, tipo, você não precisa só dizer a intensidade ou a quantidade dessa grandeza, você também precisa dizer como é que ela está geometricamente no teu modelo físico. Então, um exemplo muito bom para você entender uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial e como as duas estão relacionadas é a massa e o peso. Por exemplo, uma massa de 1 kg. Você dizer que é uma massa de 1 kg é totalmente suficiente para você definir a massa de um corpo. Você não precisa dizer a direção da massa, não faz nem sentido. Qual é a direção da massa ali? Tem 1 kg de massa e isso é uma propriedade suficiente dizer que é 1 kg de massa para definir a grandeza massa. Já a grandeza peso, ela tem uma direção que é sempre apontando para o centro da Terra e que se você só disser a intensidade do peso, não é suficiente para a grandeza peso dizer somente a intensidade. Eu peso, sei lá, eu tenho minha massa é 65 kg. Então, meu peso gira em torno de 650 newton. Esse 650 newton tem que estar acompanhado com direção que a força peso está atuando no meu corpo. Ela atua no meu centro de gravidade apontando para o centro da Terra. Então, dizer que meu peso é 650 newton não é suficiente para caracterizar o meu peso. Isso é só a intensidade do peso. Então, vamos ver. Isso é só conceitos. Estou falando só conceitualmente aqui, mas a gente vai definir melhor aqui no desenho.